Bom, gente, bom dia. Meu nome é Alex, eu sou escritor, eu pesquiso educação já há vários anos, produzo coisas na internet, por aí, livros, e reflito sobre as questões que permeiam esse tema. E nesse ano de 2026, né, ia falar 2025, mas já virou, a gente está muito permeado por inteligência artificial. Então, eu separei aqui algumas reflexões para a gente fazer junto, e é um caminho um pouco diferente do que talvez vocês tenham visto por aí, porque é um caminho mais crítico, é um caminho mais de desconstruir o que a gente está entendendo por esse tema, que eu acho bem necessário. Então, eu parto de 3 processos que a gente tem vivido ao longo dos séculos, processos históricos, que eu estou chamando aqui de colonizações cognitivas. O primeiro deles é a colonização do imaginário. E a gente viveu isso muito com o processo de escolarização ao longo dos séculos, porque as escolas, uma vez elas sendo universalizadas, né, no mundo inteiro, com esse mesmo método, a gente deixa de ver o mundo de outras formas. A gente vê sempre daquela maneira que está sendo ensinada ali. Antes da escola ensinar um conteúdo, um conhecimento, ela ensina uma maneira de você se colocar no mundo. Então, por isso que eu falo imaginário. Então, essa é a primeira, e a gente já está nela. A segunda, eu chamo de colonização da atenção. E eu acho que o veículo que está mais promovendo isso hoje são as mídias sociais. A nossa atenção está colonizada, ela foi capturada. E basta a gente reparar no nosso próprio comportamento, no comportamento das pessoas ao nosso redor, porque está todo mundo com uma tela, com um celular o tempo inteiro, viciado em Instagram, viciado em algoritmo, TikTok, etc. Então, isso também nos foi roubado. A terceira colonização, que é a que eu quero focar aqui com vocês, eu estou chamando de uma colonização da criatividade. E ela tem como principal motor, combustível hoje, o que a gente está chamando como de inteligência artificial. Então, nessa terceira colonização, tem alguns fenômenos que estão acontecendo. Eu vou colocar aqui de uma maneira talvez um pouco extremada, mas só para ser um pouco advogado do diabo, para a gente poder entender junto o que é isso. A primeira delas é a eliminação da dificuldade. Primeiro aspecto. A gente dá para perceber isso como exemplo, a gente olhar para o Google, e o Google recentemente colocou aquele modo IA como uma coisa padrão, né? Antes não era. Mas hoje você faz qualquer busca no Google, a primeira coisa que aparece é o modo IA, ou então aparece um pouco depois de algumas buscas, de alguns resultados patrocinados. E isso elimina o processo de você buscar ativamente um conhecimento, né? Você construir o entendimento. Aquilo já é dado, né? Então, já não tem mais dificuldade para a gente aprender, né? Tudo é dado de bandeja pela IA. Eu vou só abrir os pontos aqui bem en passant, porque eu não tenho 5 minutos, né? Depois a gente pode discutir. O segundo é a eliminação da lentidão. Então, hoje a gente lê um livro completamente, tentando aderir, olhar com a cabeça daquele autor, daquela autora, ou a gente joga no notebook LM para ele fazer um podcast para a gente. Acontece isso, está acontecendo cada vez mais. A IA ela é estruturada de uma maneira que gera incentivos para a gente eliminar a lentidão do processo de aprendizado. A terceira eliminação é da reflexão. As IAs, elas geralmente são feitas para serem agradáveis. Elas sempre estão querendo agradar a gente, né? Colocar a gente ali num pedestal. Dá para você quebrar isso se você modificar ali o jeito que ela é configurada, colocar outros prompts, mas geralmente elas são feitas assim. E, por último, uma quarta eliminação é a eliminação da criação autoral como parte do processo de aprendizado. Basta ver o que está acontecendo em escolas, universidades, também no ambiente profissional, porque a IA se tornou o maior sistema de cola do nosso século. As pessoas colam o tempo inteiro com IA. E o problema não é a cola em si, mas o processo, o que se perde é a criação da pessoa como parte do processo. Escreve um texto como resultado do que você está entendendo nessa matéria, nessa disciplina, nesse campo de conhecimento.
a pessoa não tem incentivo mais para escrever, ela vai jogar lá e vai regurgitar o que ela recebeu da inteligência artificial. Então, a gente está perdendo várias coisas, né? Outro fator, outro fenômeno que eu percebi acontecendo, não sei se vocês já estão percebendo também nos ambientes de trabalho de vocês, é que está se gerando um abismo entre a pessoa analógica e a sua persona digital. Porque a pessoa hoje, funcionário, funcionária, enfim, ela pode escrever um e-mail nota 8 com a ajuda da IA. Ela pode criar, revisar um processo, nota 8 com a IA. Mas vai pedir ela para falar sobre aquilo. Sem um celular do lado, sem uma tela, sem um computador. Vai pedir para ela elaborar sobre um tema, vai pedir para ela refletir, vai pedir para ela problematizar. Ela não consegue, porque a gente está se tornando dependente desses dispositivos. Então, a gente tem um abismo, né? Cada vez mais a nossa persona digital é uma coisa, mas a pessoa analógica é outra completamente diferente. Outra coisa que está acontecendo, e que eu acho que vai acontecer cada vez mais, especialmente no lugar que eu atuo, que é no mundo digital, produção de conteúdo, etc., é um processo que eu chamo de mediocrização do pensamento. Porque mais e mais a gente está vendo conteúdos pasteurizados. Já deu tempo? Tá, vou mais 2 minutos, desculpa. A gente está vendo as pessoas viverem a sua navegação, especialmente no mundo digital, nesse monte de conteúdos que não dizem nada, porque são conteúdos que foram jogados ali, um chat GPT, a pessoa revisou e colou. E essas IAs, elas sempre escrevem de um mesmo jeito, né? Tem até a questão do travessão, que eu até escrevi sobre recentemente. Enfim, vou passar aqui algumas coisas para chegar no final, mas tem uma frase de 2 finlandeses que eu gosto muito, que até foi citado aqui de uma das falas anteriores, que é assim: nós somos muito bons em fazer coisas velhas e familiares mais rápido ou em fazer as coisas erradas melhor. Então, eu tenho medo de que, com a inteligência artificial sendo difundida para todos os lugares, estando em todos os dispositivos, no ambiente de trabalho, no ambiente pessoal, essa frase ela começa a ficar mais e mais verdadeira. A gente fica só automatizando tudo, mas, na verdade, a gente para de refletir com a nossa própria cabeça. Para a gente ter aprendizado transformador, eu até nomeei a minha fala, né, não está aqui no slide, mas nomeei essa minha fala como o direito à ineficiência. Para a gente ter aprendizado transformador, a gente precisa de uma certa ineficiência cognitiva. É como você treinar músculo na academia, né, para quem malha. Se você fizer uma série assim, é uma coisa. Se você fizer uma série assim, é outro estímulo para a musculatura. Né? E pessoas que treinam sabem disso. O cérebro é a mesma coisa, né? Não dá para você pular etapas. E, por fim, o aprendizado transformador ele gera uma tendência à coletivização, ele precisa ser coletivo, são pessoas no plural podendo refletir juntas. Tem uma frase que eu gosto muito de uma colega que diz que a junção das procuras é mais importante do que o achado. Juntar as procuras, juntar as buscas é mais importante do que a gente vai encontrar, porque o que a gente vai encontrar está mudando muito, né, o tempo inteiro, então a gente precisa juntar as nossas buscas. E a IA é alienante nesse sentido, porque ela é uma tela, e ela gera incentivos para a gente buscar respostas dentro de uma tela. Então, por fim, que a gente possa reivindicar também, dentro de todas as reflexões sobre IA, de tudo que ela pode automatizar, de tudo que ela gera, que a gente possa também reivindicar o nosso direito à ineficiência intelectual. Obrigado, gente.